E ele levou uma terça parte dos anjos. E João viu o juízo final. E ele disse: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, depois da presença, fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. O grande trono branco simboliza a magnitude, a soberania, o poder do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que estará sentado no trono. E a cor branca, ela declara a santidade, a pureza imaculada de Deus e o seu juízo perfeito que ele irá exercer sobre toda a humanidade. Deus, quando exercer esse juízo, todos, a Escritura Sagrada diz, estarão diante do trono, inexcusável, indesculpável, porque conheceram o caminho, tiveram a oportunidade de se arrepender, mas não quiseram, e por isso estarão. E João viu no juízo final os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Neste dia, o grande juízo final, estará os reis poderosos, estará os homens maus, que fizeram atrocidades, coisas terríveis com o mundo, como Hitler. Lá vai estar os falsos profetas, que enganou multidões e multidões com as falsas religiões, como Maomé, como Buda, como Allan Kardec. Vai estar os espíritas, Chico Xavier, que foram possuídos por espíritos enganadores, enganou multidões e multidões de pessoas que ficaram desiludidas, tristes, por causa da perda dos seus familiares e foram enganados, que ele tinha contato com os mortos, a qual Deus, ele diz na sua palavra, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, que os mortos, eles não sabem de coisa alguma, até o seu amor, a sua inveja, o seu ódio já pereceram e não tem parte nenhuma nas coisas que se faz debaixo da terra. Mas ele enganou muito, como muitos estão enganando, e naquele grande dia estará todos que rejeitaram a Jesus Cristo e serão julgados. Serão julgados porque pelas suas obras, os pequenos serão julgados pelas suas obras, porque se abrirá os livros, como está aqui em Apocalipse, abrirá-se os livros, que é o livro das obras. Todas as suas obras que você faz hoje, todas as suas ações, todos os seus pensamentos estão escritos no livro das obras do Cordeiro, lá no céu, e naquele grande dia, do julgamento, todos irão prestar conta sobre as suas obras. Por isso que as obras não podem salvar, as obras não podem salvar. O homem pode fazer caridade, o homem pode fazer muitas coisas boas, mas se ele não tiver a Cristo Jesus, o único que pode perdoar os seus pecados e salvar a sua alma, ele irá ser condenado, porque está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8, que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e que não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, a fé em Jesus Cristo, não é a fé em Maria, não é a fé em Pedro, não é a fé em Cícero, não é a fé em Santa Lourdes, não é a fé na Maria Aparecida, não, é a fé em Jesus Cristo, o único Senhor, o único Salvador, o único que morreu pelos pecados da humanidade, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a Escritura Sagrada diz, no livro que escreveu Mateus, no capítulo 20,
no verso 18, de Jesus aparecendo aos seus discípulos após ter ressuscitado, ele disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos de Deus. Esse poder que está nas mãos de Deus, Jesus Cristo, é o poder de perdoar os pecados. É o poder de ressuscitar os mortos. É o poder de dar a vida eterna. Porque nenhum homem, nenhuma entidade, nenhum espírito, nenhuma religião pode levar o homem a adquirir o perdão, a salvação. Nenhum homem, nenhuma religião pode levar o homem a adquirir a vida eterna após a morte. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, só Jesus Cristo, Ele pode dar a você a salvação da sua alma. Estamos vivendo num tempo onde o pecado está se multiplicando assustadoramente. Nós vemos como está agora o estado da humanidade. Comparando com o estado dessa humanidade há 30, a 40, 50 anos atrás, nós nunca havíamos visto e ouvido tantas mortes, tantos estupros, tantas atrocidades, tantas maldades que hoje o ser humano ele está fazendo. Por isso que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, ele disse que esse mundo já é o diabo. Realmente esse mundo já é o maligno. E como disse Pedro, que os homens se tornaram semelhantes aos animais irracionais. Assim está o estado do homem. Dá para se comparar com um animal irracional pelas grandes maldades que está em seus corações, tanto a morte, tantas coisas ruins, tanto estupro, tanta pedofilia, crianças sacrificadas a olhos para que a pessoa venha ficar rica, do pacto com o maligno. Tudo isso está acontecendo por causa do pecado do homem. Mas o homem, ele tem ainda uma esperança, e essa esperança não é a última que morre, porque depois que o ser morre, ele não tem mais a oportunidade de se arrepender. Essa esperança que nós todos temos é Jesus Cristo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, foi para os céus, e hoje pelo seu Espírito Santo, ele aqui na terra está libertando, está salvando, transformando vidas, fazendo-as nascer novamente, porque o homem precisa nascer de novo para ser salvo, como está escrito no Evangelho de São João, no capítulo 3, que é necessário que o homem nascer de novo. Quem ouviu isso na boca de Jesus Cristo foi Nicodemos, que apareceu a Jesus de noite e disse para ele: mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, que ninguém pode fazer obras a não ser de Deus como tu fazes. E Jesus disse para ele: é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos falou assim: como pode o homem nascer de novo? Sendo velho, ele voltará para o ventre da sua mãe e nascerá de novo. Jesus falou assim: todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A
sintoniza, aleluia, o Espírito Santo que pelo poder da sua palavra regenera o homem, salva o homem dos seus pecados, libertando. Porque Jesus, quando estava no grande dia, no último dia da festa, está em João capítulo 7, ele se colocou de pé diante da multidão e disse assim: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque rios de água viva fluirão do seu interior, rios de paz, rios de alegria, rios de poder para vencer o mal e viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida, aleluia, na presença do Deus Todo-Poderoso. Todo aquele que está na presença de Deus, nem mal pode chegar à sua tenda, nem praga alguma, porque Jesus Cristo disse: que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Jesus Cristo, ele falou sobre a parábola, a dizendo assim, que aquele que teme a Deus e guarda a sua palavra do coração, ele compararia ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, veio os ventos e bateram os rios naquela casa, mas ela não foi abalada, porque ela estava firmada na rocha. Mas aquele que não ouve a palavra, que não crê e não pratica, Jesus disse que compararia o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, veio os ventos e os rios que bateram naquela casa, e grande foi a ruína pela sua queda, porque ela estava edificada sobre a areia. Se você está sem Cristo, você está com a sua casa edificada na areia, a sua vida está edificada na areia. Quando vier o juízo, quando vier a prestação das contas, você irá ser julgado e você irá ser condenado por causa dos pecados. E o maior pecado que o homem pode cometer na face dessa terra é rejeitar a graça salvadora de Jesus Cristo. Esta é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Deus, ele diz que todo aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus, ele não terá perdão. E as blasfêmias são estas: é o homem ouvir a palavra de Deus, conhecer o amor de Jesus Cristo pelo seu Evangelho, que ele veio ao mundo para morrer pelos pecadores, que foi crucificado numa horrenda cruz, que entregou o Espírito ao Pai, foi morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia com grande poder e com grande glória. Aleluia! E pelo seu Espírito Santo, ele justifica todo aquele que crê no seu sangue que foi derramado na cruz como propiciação pelos nossos pecados. Então o homem, quando não crê no Evangelho, está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e por isso não há mais perdão. Mas Jesus Cristo, ele deu uma ordenança. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, e quem não crê, será condenado. Fuja, fuja das religiões, abandone esse grande engano que está no mundo, levando muitos à perdição, porque as religiões, elas foram criadas pelo diabo para enganar.
se tornou o maior comércio do mundo, uma causa de ganho, só serve para arrancar dinheiro, enganá-lo, dizendo que se ele continuar nessa fé, nessa crença, nesse segmento, ele irá ser salvo, mas isso é